Glória. Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. 23. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? O ambiente que você vai viver, ou que você está vivendo, depende da ótica que está saindo dos seus olhos. Então eu uso um óculos, ele é para perto. Se eu colocar um óculos para longe, eu não consigo enxergar, porque o meu problema não é a distância, o meu problema é o que está perto. Isso eu identifiquei porque eu fui no oftalmologista e ele identificou isso. Qual é a lente que você precisa colocar na sua vida para entender o cenário que você está vivendo? Qual é a lente que você precisa colocar na sua vida para você saber exatamente como viver esse cenário? Vai depender do versículo 22. Volta, por favor. Vai depender se os seus olhos, a lâmpada do teu corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ajustar o foco é depender de como você resolve enxergar o cenário que você está. Ajustar o foco é depender de como você resolve enxergar o cenário que você está. Ajustar o foco é depender de como você resolve. Nessa noite, David, é nessa noite, enxergar o cenário que você está. Aqui tem dois cenários. Tem os ossos que vão se tornar soldados. Vai depender do foco que o profeta estava diante daquela situação. Vem com mais vontade para ele. Reflita nisso aí. Reflete sobre isso, porque o seu cenário vai depender de como você está enxergando o ambiente. É vida no sepulcro. É ossos que viraram um soldado. Um mar que se abriu para um caminho. Então tem todos os cenários de adversidades que surgiram diante daquele povo, fez com que os homens de Deus confiassem e tivessem fé para entender que aquele cenário mudaria. Havia um sepulcro aonde tinha muitos ossos secos. E Deus pergunta ao profeta, e o profeta responde: tu sabes, Senhor. E diante daquele cenário de ossos sequíssimos, se levantou soldados. Diante do povo de Israel havia um mar, um cenário sem saída. Para aquele povo não tinha saída. Mas para o homem de Deus que recebeu um comando, vai e toca nas águas, abriu um caminho. Porque não é o cenário que determina. O que vai determinar foi o que o pastor leu no início, é o tamanho da sua fé. A fé, ela vai ter três significados: crer, obedecer e confiar. No grego,
no hebraico e no latim. Então, o que é a fé? A fé é crer, acreditar e confiar. No cenário que você está, para você mudar esse cenário, você precisa acreditar, obedecer o comando e confiar naquilo que Ele está mandando você fazer. Todo cenário que é contrário àquilo que Deus tem para você, não é para te derrubar, mas é para te treinar. Todo cenário que se levanta para poder te confrontar, te afrontar, te derrubar, te paralisar, é uma oportunidade para você desafiar o cenário e provar para você mesmo que você é capaz de superar isso. Por quê? Porque essa igreja acredita nos 5 ministérios. E diante dos 5 ministérios são cenários diferentes para cada chamado. Essa igreja acredita no discipulado. Isso quer dizer que cada discípulo que você vai treinar vai depender da ótica que você tem para poder enxergar naquela pessoa aquilo que você pode transformar nela. Então, se entrar uma prostituta, a tua ótica não é olhar ela como uma prostituta, mas é olhar ela como uma profetisa. Por quê? Porque o cenário atual não determina quem ela vai ser no futuro, dependendo daquilo que você tem a investi-la. Então, se entrar um traficante, você não tem que olhar para ele como um traficante, você tem que olhar para ele como um pastor de ovelhas. Por quê? Porque o cenário que ele se encontra não determina quem ele pode ser diante da ótica que você apresenta para ele. O contexto não determina a realidade da onde você quer chegar. O contexto de frustração, o contexto de decepções, o contexto de abandono não vai determinar aonde você quer chegar. Vai depender de como você vai ajustar a ótica. Se você vai olhar para a situação e se manter diante dela, ou se você vai ajustar a ótica, a lente, para que você venha entender. Essa situação é simplesmente para provar para mim mesmo que eu sou capaz de superá-la. O resultado do discipulado depende de que tipo de lente você usa para enxergar melhorias na pessoa que está à sua volta. O resultado do discipulado depende de que tipo de lente você vai usar para enxergar melhorias nas pessoas que estão à sua volta. Então eu tenho que conhecer o cenário e saber que a oportunidade que eu tenho, primeiro, é ajustar a minha lente. Segundo, mostrar para essa pessoa que a lente dela precisa ser ajustada, porque o cenário atual não determina aquilo que você será e pode ser hoje, diante de tudo que está à sua volta. Mateus 6, 22. O governo do seu chamado depende da visão que você tem de você e dos outros. O governo do seu chamado, o governo que Deus deu a você sobre o seu chamado, depende da lente que você usa para entender o que você precisa em você e nos outros. Então, o que Deus está querendo nos ensinar nessa noite? Que o cenário de morte é só uma oportunidade para que você venha conhecer o Deus que gera vida no sepulcro. É no sepulcro. Lázaro estava morto aonde? No sepulcro. Cristo não mandou tirar Lázaro de lá. Cristo chamou Lázaro no sepulcro. Lázaro, venha para fora. O cenário de morte foi a oportunidade de mostrar para todos à volta dele que ele tem poder e autoridade diante da morte. Então o cenário que se levanta à sua volta, na sua casa, no seu chamado, no seu ministério, na sua igreja, no seu trabalho, é a oportunidade de mostrar para você e para as pessoas que estão à sua volta que Deus quer te dar autoridade para mudar esse cenário.
Então Lázaro estava no sepulcro, morto. E as pessoas diziam, ele já cheira mal. Mas a lente do eterno Jesus já estava ajustada. O que ele estava querendo ensinar é dizer para eles, vocês não veem como eu vejo. Vocês não sabem o que eu sei. Mas eu quero mostrar para você o que eu posso e quero fazer vocês, ensinar a vocês a fazer. O cenário está de morte. Mas eu vou mostrar para você que uma palavra com autoridade muda o cenário. Lázaro, venha para fora. Por quê? Porque esse era o cenário que eles precisavam viver. Porque a notícia, quando chega para Jesus, Lázaro ainda estava doente e vivo. Mas Jesus não foi. Tem situações que nós vamos entrar e viver, não é porque o diabo se levantou, é porque Cristo quer nos ensinar. E Ele vai falar, você vai passar. Por quê? Porque até o inferno trabalha para mim. Então o inferno também vai ser uma ferramenta para amolar e para organizar a lente que você precisa enxergar. O que o inferno te odeia, isso não é novidade. Que Satanás quer matar você e sua família, não é novidade. O que você precisa entender é que tudo que eles fazem vai ser uma oportunidade para treinamento para vocês. Por quê? Porque o contexto não determina a realidade que Deus tem para vocês. Amém ou não amém? Por quê? Porque Deus quer ajustar a lente. Então o que você está vivendo pode ser a oportunidade de sair daqui nessa noite, sabendo que tipo de ferramenta usar. Por quê? Porque você trocou a lente. Então você não pode usar uma lente embaçada, porque os teus olhos precisam ser luz. E todo o teu corpo terá luz. Amém, igreja? Glória. Levítico, capítulo 6. Foi uma oportunidade, como o pastor falou, Deus queria falar comigo, então vamos lá, porque tudo está no controle dele. Levítico capítulo 6, versículo 8. Vamos ver? Então o Senhor convocou Moisés e orientou, dizendo: ordenarão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. Que são? O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até o dia raiar, e nela se manterá acesa o fogo toda a noite. É toda noite. Vai. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a estes, 11. Depois de expirar suas vestes, porá outras e levará a cinza para fora do arraiá a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nela cada manhã, porque a noite toda ele precisa queimar. A noite toda ele precisa? Então, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que está queimando nesse altar
não pode apagar nunca. O que queimou hoje tem que ficar aceso até o próximo culto. E quem sobe nesse altar tem a responsabilidade de tirar a cinza sem o altar apagar, trazer lenha nova para que o fogo continue a queimar, para que a gordura de vocês venha ser entregue, para que suba como sacrifício. E sabe o que eu pensei sobre o foco e o fogo? É porque o fogo, ele não pode ser baixo. O fogo também não pode ser tão alto, porque senão o sacerdote não consegue chegar perto. Então o fogo ele tem que ter uma temperatura e uma altura adequada para que o sacerdote venha chegar perto, colocar a gordura para que vocês venham queimar. Então o que o sacerdote tem que ter? Um foco ajustado de que tipo de lenha, de quantas lenhas e de como colocar a lenha. Tá dando para entender? Quem são essas lenhas? As lenhas são eles. A lenha são vocês. O fogo é a nossa adoração como um incenso. E o fogo do eterno, com a nossa adoração, faz como que tudo isso se torne uma fogueira de adoração, para que venha sair fumaça, para chegar ao trono. O que me lembra é que quando o templo foi inaugurado, a fumaça e a glória encheu o templo. Mas para isso acontecer, a lenha tem que ser na medida certa, para o fogo ter a altura certa, para que a gordura venha a ser queimada no tempo certo. Mas se o sacerdote não tiver o foco correto daquilo que está fazendo, tudo vai sair errado. Amém ou não amém? Deus não quer a nossa disponibilidade para trazer a lenha, mas Deus quer fazer com que a nossa disposição de trazer a lenha venha a ser um motivo da nossa adoração. Por quê? Porque disponibilidade sem disposição gera apenas o compromisso de dizer eu faço, mas leva a desculpa de dizer não posso. Complicado? Eu tenho a disponibilidade de dizer faço, mas no dia de fazer, eu tenho a desculpa de dizer não posso. Mas quando eu tenho a disposição de dizer eu faço, eu não preciso ter a disponibilidade. Por quê? Porque independente do meu cansaço, eu me disponho a fazer. Porque eu posso ter a disponibilidade, mas eu também não tenho o compromisso e a responsabilidade de cumprir com aquilo que eu falo. E para isso eu preciso ajustar o meu foco. Eu preciso ajustar o meu foco. E você pode dar glória a Deus enquanto eu bebo a água? Vai pegar, hein? O fogo é representado na igreja por 3 pontos: o poder da fé, a transformação e o desejo da purificação. O fogo do altar, para nos levar a essa adoração, primeiro, é o poder da fé. E como eu falei, o poder da fé tem acreditar, confiar e obedecer. Pode repetir comigo? Acreditar, confiar e obedecer. Com mais força agora para vocês entenderem. Quando falar o que é a fé para você? É o firme fundamento das coisas. Não. O que é a fé para a gente? É isso. O altar vai gerar nas nossas vidas acreditar naquilo que Ele está falando na sua vida hoje. Que o seu cenário não determina a realidade que Deus tem para você. Confiar que esse cenário é a oportunidade de você superar os seus próprios limites. E obedecer o chamado de Deus diante do cenário
que não proporciona oportunidades para você desenvolver. Difícil para entender? Você precisa entender. Deus vai criar situações para a sua vida, para a minha vida, só para trazer você para mais perto dele. Só para moldar você. Sabe por quê? Porque ele fez, antes da fundação do mundo, uma cruz preparada para o filho dele já trazer vocês para perto, já para me levar para perto. O cenário da cruz era a oportunidade de Jesus mostrar diante de todos que o que ele estava fazendo não era representado pela cruz, mas era representado por acreditar, por obedecer e por confiar na ordem que o Pai dele deu a ele. E diante do cenário da cruz se apresentou duas oportunidades. A bacia de Pilatos. A bacia de Pilatos era a forma do homem, eu e você, homem, eu e você, de dizer: não tenho responsabilidade e sou isento de culpa e transfiro a minha responsabilidade para outros. Enquanto Jesus está aqui, trazendo para vocês a consciência do cenário que você está vivendo, você pode estar num conflito dizendo: você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Você está falando isso porque você não sabe a dor que estou sentindo. Você está falando isso porque você não sabe o quanto eu já sofri. Sabe o que é isso? É você usando a bacia de Pilatos, transferindo a responsabilidade que é sua para outros. Por quê? Porque você não organizou o foco da sua lente e entendeu que esse momento da cruz e do cenário que você está vivendo é a responsabilidade que você tem de assumir o seu chamado, a sua vocação, a sua misericórdia, de assumir a culpa de você mesmo, para entender que o cenário é só a oportunidade de você se posicionar na mudança da sua vida. Então muitos estão usando a bacia de Pilatos para transferir a dor para outros. Por quê? É fácil manter a adoração no mesmo patamar em cima desse altar, Daniel? É fácil, Daniel? Não. É fácil, Lorena? Não. É fácil, David? É fácil, Vitor? Não é fácil. Por quê? Porque a adoração de hoje, para ela que pode ter tido um dia bem tranquilo e abençoado, foi uma glória. Mas vai ter dias que vão cantar aqui vitória, bênção, adoração, mas dentro deles tem luto, dor e desprezo. Por quê? Porque o cenário não pode mudar o nível da minha adoração. O cenário tem que intensificar o nível da minha entrega. Por quê? Porque aquele que está para receber a adoração do altar depende do pedaço daquilo que você está carregando. E o nome disso é a tua lenha. A tua lenha pequenininha no dia da adversidade pode ser o complemento da lenha que ela não trouxe para o altar. Você está entendendo? Que tem dias que ela não tem lenha para entregar, mas a lenha que você trouxe sobrando da tua adoração pode complementar a lenha que ela não tem. E que essa adoração do corpo não abaixa o nível. Por quê? Porque o fogo ele não pode apagar, mas a responsabilidade é dos sacerdotes. Então a responsabilidade é do ministério de louvor? Não, porque o templo se rasgou e o sacerdote somos todos nós. Quem é o sumo sacerdote é Cristo. E agora a autoridade e a responsabilidade do incenso continuar queimando não é do altar, é da igreja. Por quê? Porque a igreja é o altar. Aqui é uma plataforma
de destaque para nos incentivar, para nos impulsionar. Mas eu e você somos o altar do Senhor. Ainda que o cenário não pareça, mas a nossa ótica hoje é olhar para nós e dizermos: eu sou o altar do incenso. Amém? Então vamos lá para o férias. Por quê? Esse ajuste de foco é quando a gente olha para nós mesmos, vê tanta coisa ruim, tanta coisa podre, tantas expectativas nossa mesmo. E quando eu estou em casa e eu estou muito mal comigo mesmo, dentro de mim, eu começo a botar um monte de música. E aquilo começa, sabe, primeiro me machuca, porque eu não consigo viver aquilo que eles estão falando naquela adoração. Aí eu achei essa música, e quando eu boto essa música ela me arrebenta. Por quê? Porque ela fala, muitas das vezes, do meu dia, e eu preciso fazer com isso. E eu quero que vocês façam essa oração. Essa oração. Vem com a gente. Ajusta a lente do seu íntimo. Você é o altar que Deus quer habitar. Não é o cenário que determina quem você é. Quem determina o que você é o chamado de Deus para a tua vida. Mas você precisa acreditar nele. Acredita que Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te elegeu para ser sacerdócio. Canta isso para ele agora. Ensina, mãe, vai. Canta isso. O teu chamado não morreu. O teu ministério não morreu. Ainda tem para você o altar queimando. E você é a lenha que está faltando nesse altar para queimar. Esse altar tem nome. Essa lenha tem nome. A lenha tem nome. O nome é Douglas. Você é a lenha que falta no altar. Nathalie, você é a lenha que falta queimar no altar. Monique, você é a lenha que falta no altar. Kaique, você é a lenha que falta no altar. Camila, você é a lenha que está faltando nesse altar. Débora, você é a lenha que está faltando nesse altar. Agora canta o resto dessa música, vai. Você vai ter que clamar hoje. Ajusta a minha lente para eu entender que eu sou a lenha desse altar. Você precisa entender que você é a lenha que está faltando nesse altar. A lenha tem um nome. Até que o Senhor venha. Venha, Espírito Santo, nessa noite. Venha sobre essas lenhas. Cada lenha nessa noite tem um nome. Cada lenha nessa noite tem um nome. E essa lenha parece estar molhada.
molhada, parece que essa lenha está oca, mas nessa noite, ajusta o foco deles para que eles entendam que eles ainda vão produzir fogo. Oh! Você ainda vai produzir fogo. E o fogo precisa queimar dentro de você. Não é a situação à tua volta, não é o que disseram sobre você, é o que Ele fala sobre você. Você ainda precisa queimar. O que Deus tem para você ainda não foi concluído. Você precisa queimar. Se o teu coração não está entendendo isso, não deixa ele confundir você. Por quê? Porque as situações tendem a tirar da gente a fé, tendem a tirar da gente a crença de dizer, eu sou capaz. Tende a situação à nossa volta, tende a matar a nós a esperança de que iremos conseguir mudar, de que iremos conseguir romper. Mas olha só uma coisa para você. Você tem um nome. E o Eterno está querendo mudar a ótica sobre você. Por quê? Porque quando Deus te olha, Deus não vê você e o seu CPF e o seu status profissional. Deus, quando olha para você, Deus vê um chamado, Deus vê uma lenha e Deus vê um fogo. Você tem um chamado, e dentro desse chamado tem que queimar dentro de você a chama para mudar a situação à sua volta. Elias estava diante dos profetas de Baal. O cenário não era favorável. Só que os profetas resolveram confrontar. E Elias vai mostrar para o rei que ele precisa limpar a lente, desembaçar a lente, para ele entender quem é o Deus desse profeta. Vocês conhecem a história. Eles se cortam, eles gritam e nada acontece. Só que a lente que Elias usa não é embaçada e ele sabe quem ele é. Então quando Elias vai, ele pega, ele arruma o altar, ele conserta o altar, ele arruma as pedras, ele tira a cinza, preparou o altar. E para o desafio ficar melhor, traz água e joga no altar. E o que acontece? O fogo desce e consome tudo. A diferença de Elias naquela situação e o altar que nós estamos agora é entender que o altar já está pronto. O problema é que cada lenha tem um nome. E diante dessas lenhas que têm um nome, o foco da sua lente não está deixando você entender que não é a situação da lenha para pegar fogo no altar que determina se a lenha é boa ou não. É a disposição de você sair do seu lugar como uma lenha verde e Deus transformar no decorrer da sua jornada para se tornar uma lenha própria para ser consumida pelo fogo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você se movimenta, mudando a ótica da sua vida, ao seu movimento, Deus transforma o tipo de lenha que você é. Então você pode ter entrado aqui como uma lenha verde, como uma lenha oca, que não tem nada dentro dela. Isso não importa. Lembra no início que eu falei?
Vamos lá de novo. Que ajustar o foco depende de como você resolve enxergar o cenário que você está. Então o cenário está determinando que você é uma lenha que não serve. O cenário está determinando que você é uma pessoa que não consegue mais viver as promessas de Deus. O cenário que você está vivendo é uma pessoa que não tem mais expectativa. Ok, não tem problema você ter entrado aqui. Só que agora a gente vai ajustar o foco da sua lente. E agora nós vamos botar para você. Ajusta o foco. Vai medindo, até o ponto que você olha para você e diz: eu não consigo, mas encontrei um que consegue me ajudar a levar. Quer encontrar um? Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha aí, varão. Olha aí, varão. Essa pessoa que está ao seu lado pode ser o oftalmologista que você precisa nessa noite. Por quê? Porque você quer jogar para o Espírito Santo ou para Jesus uma responsabilidade ou a solução que talvez esteja do teu lado. Jesus já fez a obra. Jesus já disponibilizou. E agora? E agora tem uma coisa chamada discipulado. A pessoa que está do teu lado pode ser o seu discípulo, ou pode ser o seu discipulador. Depende da ótica que você está usando. Então, o que nós precisamos resolver agora? O cenário vai determinar quem eu sou, ou o cenário vai ser a oportunidade de mostrar quem eu posso ser? O cenário vai determinar aonde eu tenho que ficar, ou o cenário vai me mostrar e me dar a oportunidade de descobrir uma força, uma capacidade, uma inteligência e uma disposição que eu nunca acreditei ter. Porque é isso. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele promete Canaã, uma terra que emana leite e mel. Mas antes de entrar em Canaã, Ele oferece o deserto. Por quê? Porque no deserto as pessoas vão revelar quem são. E é no deserto que você vai descobrir forças que você nunca achou que tinha. No cenário do deserto, você vai descobrir que tinha força que nunca imaginou ter. No cenário desproporcional, você vai revelar quem você é e descobrir forças que você nunca achou que teria. É assim ou não é? Então, o deserto não é o diabo que te leva para te matar, mas é Deus que permite te levar para você ser treinado. Então, quando você começa a ler o livro de Jó também, porque isso é o cenário da Bíblia, você vai começar a falar: nossa, que Deus injusto. Nossa, olha a vida de Jó. Olha, Jó, íntegro, fiel, temente a Deus. Uau, top. Isso era Deus, Satanás falando sobre Jó para Deus. Mas o engraçado é que o testemunho de Satanás diante de Deus não confirmou o testemunho do próprio Jó no final do livro dele. Jó era íntegro, reto e temente a Deus, porém só conhecia a Deus de ouvir falar. E depois de toda a perca que ele teve, aí ele vai relatar: agora os meus olhos te veem. Então não era o cenário que Satanás apresentou a Deus, mas era o cenário que Deus conhecia e queria se revelar para Jó. Então toda aquela perca, todo aquele cenário era simplesmente para que Jó agora conhecesse Deus de face a face. Está entendendo? Que cada cenário é específico para uma pessoa específica. O cenário tem o tamanho exato para Deus revelar-se para você. Mas a grande situação é: o cenário da sua vida vai depender do tipo de lente que você usa. Então, num cenário de morte que Lázaro estava, Jesus grita para o cenário de morte: Lázaro, venha para fora. Mas ele já cheira mal. Mas não é o cenário que determina quem está falando,
É quem está falando que determina a mudança diante do cenário. Então Jesus não chegou porque queria que aquele cenário acontecesse. Amém ou não amém? Vocês estão tensos, gente. Então olha um outro cenário mais leve para vocês relaxarem. Uma multidão estava ouvindo Jesus. E os discípulos vão falar: mestre, a gente tem que dispensar eles porque não tem como dar comida para eles, não tem onde comprar, vamos dispensar. Mas um garotinho, sem expressão nenhuma, falou: esse cenário não representa aquilo que sou. Então, não tem para multidão aos meus olhos, mas o que eu tenho eu te entrego. Tenho 5 pães e 2 peixes. Diante do cenário, não resolve o problema, mas o cenário é a oportunidade de você revelar o que Deus tem diante de você, através de você, para você. Então ele pega a bandeja, ele dá graça, ele reparte, e de uma bandeja ele faz quantas? Quantas? De um cesto ele faz 12 cestos. Então o milagre já começou como? Ensinando para os discípulos. Daquele garotinho, já fiz 12. Vocês estão vendo o cenário? Estou vendo, mestre. Entendeu o que eu fiz? Entendi, mestre. Agora pega essa bandeja e multiplica essa bandeja para mais de 5.000 pessoas. Então, o discípulo ele sai com uma bandeja, com 5 pães, 2 peixes. E toda vez que ele parte o pão cresce de novo. Toda vez que ele parte o peixe cresce de novo. Toda vez que ele parte o pão cresce de novo. Toda vez que ele parte o peixe cresce de novo. Por quê? Porque aquele cenário foi a oportunidade de Jesus dizer para os discípulos: o que eu estou ensinando é para vocês reproduzirem. Você está entendendo o cenário que você está vivendo? O cenário que você está vivendo é a oportunidade de você mudar a ótica de que você está vendo, enxergando, e você multiplicar, e você transformar, porque o seu ministério é a oportunidade de crescimento seu e de quem está à sua volta, de um cenário desfavorável. Amém ou não amém? Entregue o governo para Deus, para que Ele ajuste o foco da sua vida, do seu chamado, do seu ministério e do seu discipulado. Entregue o governo da sua vida, aquilo que você planejou a semana inteira, os minutinhos que você tem, entrega para Ele. Entrega para Ele. Para quê? Para que Ele venha ajustar o seu dia da semana, o seu cenário da semana, para você multiplicar o seu chamado, o seu ministério e o seu discipulado. Por quê? Porque se você quer viver o seu chamado, vivendo do seu ministério e praticando o seu discipulado, a sua agenda não pode ser feita por você. A sua agenda tem que ser feita pela disponibilidade do céu. E isso não é fácil. Dá glória a Deus enquanto eu bebo água. É uma mensagem para a gente refletir. Eu não tenho preocupação na mensagem para te movimentar. Eu tenho uma preocupação da mensagem que te faz refletir. Por quê? Porque o movimento é para o domingo e a reflexão é para a sua segunda, para a sua terça, para a sua quarta, para a sua quinta e para a sua sexta. Por quê? Porque se você não mudar o foco, todos os problemas que entram na sua vida, você vai endemonizar. Mas muda o foco. Faz todos os problemas que entrarão na sua vida, a partir de hoje, vai ser para aperfeiçoar aquilo que Ele confiou a você. Por quê? Porque Satanás, o inferno, seus demônios, não têm autoridade para tocar na sua vida sem aquilo que Deus tenha planejado acontecer. Então, quando Satanás toca na sua vida, mas eu estou falando para salvo, amém?
Quando Satanás toca na sua vida, é a oportunidade que você está tendo diante do inferno, dos demônios e da congregação, de você mostrar que você superou mais um obstáculo e se superou naquilo que todos diziam que você não é capaz. Então fale para você mesmo: o meu foco e a minha lente é aperfeiçoar o meu chamado, meu ministério e meu discipulado. Vamos repetir? Que eu não lembro. Todas as situações da sua vida, todas as situações da minha vida, vem comigo, todas as situações da minha vida vão ser a oportunidade de ajustar o meu foco diante delas para aperfeiçoar o meu chamado, o meu ministério e o meu discipulado. É sobre isso. É sobre isso. Mas Alex, eu tomei barro meio tijolo. Alex, eu não tô lá nem cá e eu preciso de um direcionamento. Cara, moleza. Moleza? Moleza. A cruz trouxe um cenário de vergonha para Jesus, mas trouxe um cenário de arrependimento e regeneração para o pecador. A cruz foi a maior vergonha de um judeu, mas foi a oportunidade de um pecador se tornar justificado diante de Deus. A cruz foi o maior cenário de vergonha de um judeu chamado Jesus. Mas quando ele entrega a vida dele e ele vem como um Cristo Redentor, foi a maior oportunidade de um pecador ser regenerado e se fazer filho do Eterno. E é isso que nos faz diferente. O que nos faz diferente do mundo é que nós somos regenerados a cada dia. E quando eles nos olham com uma diferença. Por quê? Porque nós não somos diferentes dele na humanidade, mas somos diferentes dele na eternidade. Nós não somos diferentes de um pecador lá no mundo, na humanidade, porque temos um corpo e uma natureza pecaminosa. Mas nós somos diferentes na eternidade, porque agora uma eternidade nos resgatou, nos santificou, nos purificou, nos tratou, nos regenerou. E agora nós somos chamados filho do Eterno. Você é filho e filha do Eterno. Por quê? Porque a ótica de Deus agora mudou através de Jesus. Quando o apóstolo Paulo vai dar a bênção apostólica, que mais tarde vai ser dada no término desse culto, e ele vai falar que o amor de Deus, antes da fundação do mundo, pela sua vida, enviou a graça de Jesus na cruz do Calvário e nos deu a consolação do Espírito Santo para nos purificar, para nos confortar, para enxugar todas as nossas lágrimas, transformar ela em adoração, em oração e mudar a nossa ótica sobre nós mesmos. O amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Por quê? Porque a cruz fez com que a ótica de Deus, olhando para você, foi desembaçada, porque o sangue te purifica do pecado, o pecado já não te separa de Deus. Então aquela ira pelo pecado para te consumir foi purificado pelo sangue, e agora você passou a ser templo de um Espírito Santo que te conforta, que te consola, que transforma as suas lamúrias em adoração, e agora você consegue reproduzir aquilo que Deus sonhou para você.
Você consegue entender que quando você muda o foco sobre você mesmo, muda as perspectivas de vida sobre você mesmo? Quando você se tem como coitado, tudo é ó vida, ó céus, eu sou coitadinho, fulano não fala comigo, fulano não me ama, fulano não me quer, ó. Mas agora quando você vira a lente e você consegue enxergar dentro da tempestade que você está, e você fala, cara, eu comecei a tempestade em janeiro, a tempestade ainda está em 1º de outubro, e eu continuo de pé, eu não sei de onde saiu essa força. Aí o Espírito Santo grita em você, é porque eu estou revelando uma força que estava em oculto em você, e agora você está entendendo quem você é, para que você cumpra aquilo que eu quero em você. Quando o cenário do deserto está sobre você, e você se sente tão sozinho, tão abandonado, e você fala, meu Deus, eu consegui chegar aqui com um cenário desse jeito, mas graças a Deus eu estou aqui, não sei de onde eu tirei essa força. Aí Deus vai falar para você, é porque você não conhece quem você é, mas agora eu estou me revelando e te revelando quem você é no cenário que você está. E é isso que Satanás está fazendo no século 21. Qual é a doença do século? Emocional. Então é o quê? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, agora burnout. Você perde o controle sobre você, você perde o controle sobre suas emoções, e o cenário que era o convívio da tua adoração agora te causa dor. Então essa semana a Sofia me manda mensagem chorando porque a coleguinha dela tentou suicídio. Olha o cenário que se está. A coleguinha dela dança na igreja. O cenário daquela mãe, ela não sabe se vai trabalhar, se não vai. Ela não sabe se fica perto, se não vai, mas tem que deixar ir para a escola. O cenário. Por quê? Porque está aqui. Enquanto a igreja de Cristo está preocupada com o movimento, o inferno está transformando a mentalidade dos adolescentes e das crianças. Enquanto você vem dizendo, eu quero receber de Deus, Deus está falando, eu quero receber deles através de você. Então todo domingo, toda quinta, todo culto, toda consagração, toda oração, todo monte, você vai para receber de Deus, e Deus está falando, meu filho, você já está obeso de tanto receber, eu quero pegar o que você tem, porque tem alguém morrendo do teu lado. Mas Senhor, eu estou aqui clamando porque o cenário que eu estou não é favorável, mas você está de pé, porque tem gente que não descobriu a força que você tem. Aí você vê uma adolescente fazendo isso. Aí você tem que instruir uma adolescente para ter palavras para dar para o outro adolescente. Mas sabe o que chama a atenção? É porque essas coisas dão sinais. Não é da noite para o dia. Mas nós estamos focados tanto em nós, que essa pessoa do teu lado já pode estar pensando em se suicidar, e você está tão egoísta consigo mesmo que não conseguiu entender que o cenário que você passou serviu de experiência para levantar o outro que está começando. Por quê? Porque para chegar até aqui, você já andou um bom pedaço do deserto. E tem gente que está começando do deserto. Então você tem a experiência do começo até onde você está. E como fazer isso?
é mudar a ótica, é parar de se olhar como coitado e entender, porque se você está nesse cenário, é porque Deus quer te usar no cenário. Deus não vai te tirar do cenário, Deus vai te usar diante do cenário e através do cenário. Mas a pergunta é, qual a disponibilidade e a disposição e a força que você tem diante do cenário? Por quê? Porque no século 21, para essa nova geração, o movimento de falar em línguas, lamanai, xomanai, isso não altera mais nada. Isso foi para o meu momento lá atrás, mas para agora, Satanás está trabalhando aqui. Satanás está trabalhando aqui. Satanás está trabalhando na mente. E essa igreja, CPRV, está vivendo um ciclo de viver a nova geração e não perdê-la para o mundo. Quem está com a gente? Quem está com a gente? Não, gente, vem comigo. Vem, você está comigo? Você está com os pastores dessa casa? Nós vamos fazer uma metanoia. Nós vamos ajustar a nossa lente. Nós vamos desembaçar ela para não viver de movimento. Nós vamos viver de raiz e não de movimento, porque a árvore balança o movimento, mas o que sustenta ela é a raiz. Na hora do furacão, a árvore vai ter movimento. O moinho, ele vai ter movimento, mas o que está suportando o moinho são as sapatas profundas. E sapata profunda é para quem está disposto a cavar, a cavar, a cavar, até encontrar firmeza. Acabou o tempo de falar em línguas e não ter solidez na palavra. Acabou o tempo de sentir arrepio, mas não ter palavra. Acabou o tempo de profetas que dizem, assim diz o Senhor, e não clama por santidade. Profeta que é profeta, clama por santidade. Quer viver como profeta? Viva a santidade. Quer ser profeta? Grita por santidade. Quer ser profeta? Quer ser? Quero ser. Quero ter os dons proféticos. Beleza. Então vamos ver o que o profeta clamava. Davi, você é rei, mas você adulterou. E Davi olhou para ele. Não pode nem reagir. Primeiro, porque é verdade. Segundo, não tem o que apontar o profeta. Agora tem um monte de profeta querendo apontar o pecado e vivendo o pecado. Então está na hora. A CPRV não vai aceitar profetas que falam sem viver a santidade. Quer viver a cruz? Quer mudar o foco? Campeão. Santidade. Por quê? Porque ele é santo. Por quê? Porque os anjos cantam constantemente diante do trono. Santo, 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 santo. E os anjos estão cantando, santo, santo. E você está dizendo, ai, tadinho de mim. E os anjos estão dizendo, é santo, santo. Mas o deserto está doendo. E os anjos estão dizendo, é santo, santo. Ah, mas está difícil. E os anjos estão dizendo, é santo, é santo. Enquanto você parar de reclamar e diante do deserto cantar, santo, santo. Eu estou no deserto, mas ele é santo. Eu estou no deserto, mas ele é santo. Eu estou na caverna, mas ele é santo. Eu estou na cova, mas ele é santo. É entender. Deus está te mostrando que no teu deserto é para você entender. Ele é santo, eu tenho que ser santo. Você está difícil a tua vida. Por que está difícil? Porque Ele quer te levar à santidade. Por quê? Porque a palavra diz. Por quê? Sede santo, como eu sou. Cara, mas eu não consigo. Mas você tentou? Ah, eu não consigo. Você tentou?
É muito difícil. Você tentou? Como que eu começo a santidade? Simples. Ah, é fazer jejum? Não. É orar? Não. Isso são caminhos para fortalecer o teu espírito, a santidade. Quer viver a santidade? Diz não à fofoca quando alguém vier fazer fofoca. Quer viver a santidade? Quando alguém vier fazer uma fofoca para você, você fala assim: cara, a igreja é santa, vamos clamar por santidade. Mas e fulano? Vamos clamar por santidade, que a nossa santidade, vamos clamar até alcançar ele. Porque precisamos ajustar o foco. Essa pessoa que está ao teu lado, ela pode ser seu discípulo ou seu discipulador. O que nós queremos que você ensine e compartilhe é ser de santo. Ser de santo. Pô, tu é meu discipulador? Vamos buscar santidade? Ai, não, essa semana vamos clamar por santidade? Vamos. Vamos. Quando começar o louvor, vamos lá pra frente. Vamos dobrar o joelho enquanto eu estiver cantando e a gente começa a gritar santo, santo, santo. Mas o louvor não está falando de santo. Não tem problema. Vamos cantar santo, eu estou com vontade de falar santo. A gente tinha que entrar por essas portas chorando e falar: minha alma está gritando santo. Eu não sei o que está acontecendo, a minha alma está gritando santo. Eu não sei, a minha alma está gritando santo. O deserto está me machucando tanto, mas tu é santo, Senhor. Senhor, está tão difícil, mas tu é santo, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Senhor, tu és santo, santo, santo. Eu quero estar naquele dia diante de todos gritando o teu nome santo, Senhor. Senhor, eu quero fazer parte daquele exército gritando santo, santo, Senhor. Eu quero gritar santo naquele coral, Senhor. Eu quero estar naquele lugar gritando santo, Senhor. A minha alma grita santo, Senhor. Senhor, eu quero ser um profeta falando santo, Senhor. O foco da minha lente precisa trazer santidade. O foco da minha lente precisa trazer santidade. A noiva precisa buscar o noivo pura. Havia 10 virgens, as 10 eram virgens, as 10 tinham azeite, mas por falta de azeite, muitos estão largando a santidade, e as outras ficaram: eu quero meu noivo, a pureza. O seu chamado, o seu ministério teve o preço de uma santidade. Para essa igreja estar aberta, muitos morreram clamando santo. Na China, a essa hora, enquanto nós estamos adorando, na China tem pessoas dentro de casa adorando porque não pode ter igreja, e lá eles estão crescendo gritando santo. No Amazonas, as pessoas navega 2 horas com uma luzinha aqui para poder ter a oportunidade de chegar na igreja e dizer santo. Eles pegam a rabeta e eles vão felizes. 7 horas da manhã, nós passamos aqui, parando de rabeta, pegando mulheres, crianças, 7 horas da manhã, para poder ir para uma igreja no meio do mato, sem parede, e eles lá, felizes da vida, gritando santo. Você consegue dizer essa palavra para o seu pai? Quando Cristo vem, Ele vem apresentando um Deus. Mas quando Ele ressuscita, Ele apresenta um Pai. Só que esse Pai tem princípios de santidade.
Então, diante de tudo isso, o foco vai depender do tipo de lente que você está usando, ou que você quer usar. Sabe por quê? Porque amanhã é um dia comum para pessoas comuns. Mas amanhã pode ser o divisor de águas para quem quer viver o sobrenatural. Segunda-feira, dia 2, só vai ser comum para quem tem expectativas de coisas comuns. Mas para segunda-feira, para quem quer viver a eternidade, todo dia é um dia especial para mover o sobrenatural. Eu sei que todos têm sonhos. Nós temos sonhos, expectativas e desejos. Mas se você ajustar a ótica, a lente, talvez essas expectativas estão afastando você do alvo e do caminho que deveriam estar vivendo. Vamos nos colocar de pé?